Au! Senti uma picada. Dorzinha boa, valeu, não foi nada. Os que não aceitam ou não querem aceitar, eu sinto muito. Se já não quer escutar cientista e pesquisador, quiçá eu que vos fala. Seu João, trabalhador, gasta 2 horas no busão, vida de cão. Sua vida é sem graça e sem um tostão. E quando a vacina chinesa te chipar? Teu domingo é na praça, parça. E o coronga tá aí. Juntos somos fortes? Será mesmo? Se eu tomo e você não toma, minha mãe pode ir pro coma. Guerra Fria da picada, sou mais forte que você. Vai se fuder. Seu país está em ascensão. Não me pede nada, não. Quem pode e deve, não obedece. Quem manda, finge que esquece. E não quer falar em liberdade, só no condomínio ou na comunidade. A lei tá aí. O economista fez coluna. Defesa da geração açaí, que não agrega em porra nenhuma. Se você puder pagar para quem quer te matar de trabalhar, um dia, talvez, ele vai te vacinar. Senhoras e senhores, estamos começando mais um programa Contrapé, o seu podcast semanal em que abordamos os mais variados temas, com a participação de Malu Pontes, Leandro Astorga, Felipe Gaspar e eu, Tadeu Botelho. Uma boa noite a todos. Pô, quase que eu mandei um beatbox agora, entendeu? Eu só fiquei preocupada, porque você me conhece há 25 anos e me chama de Pontes. Caraca, até hoje você... é Ponte! Desculpa. É porque você... Uma animação aqui, pegando... Inaceitável errar o nome, hein? Uma pessoa muito plural, né? Aí o Tadeu mandou essa. Porque você não é uma pessoa só, você é mais do que uma. Por isso você é Ponte. Malu, mulher. Não sei, ele tá descambando. Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Pois é, eu não apresentei o tema, né? Quem é que apresenta o tema aí? Acabei de lembrar. Aliás, até apresentei, mas não disse, literalmente. O tema dessa noite é vacina. Vamos lá, então. Eu estudei aqui, ó. Fiquei basicamente imergido nos livros durante 24 horas para poder participar aqui desse programa. E agradecer a todos que estão ouvindo aí, nosso canal que é o canal que mais cresce no Brasil, cresce mais rápido que o ritmo de vacinação do mundo. A gente está aqui, ó, com 7 seguidores nesse momento. E vamos lá. Cara, a gente vai tentar fazer um apanhadão e teria um roteiro a seguir, mas como a gente não é bom em seguir roteiro, eu vou começar pelo começo e depois a gente vai descambando para onde a gente achar que deve. Eu estava dando uma lidinha, primeira coisa que fala em vacina, a gente já pensa logo no Covid, mas eu fui lá atrás para lembrar da questão da revolta da vacina, que em 1904, no Rio de Janeiro, o Rodrigues Alves ia vacinar a população, fez uma lei que obrigava todo mundo a se vacinar, ou seja, para se matricular lá em colégio, arrumar emprego, você tinha que apresentar o comprovante da vacinação. E isso gerou uma revolta, porque tinha muita gente que era contra essa obrigatoriedade, tinha medo da vacina, parece até um pouco os dias de hoje, né? E esse movimento todo foi aproveitado pelos jacobinos lá, e os florianistas, que estavam querendo dar um golpe de Estado, e a oposição já estava grande. Eles usaram isso para tentar desestabilizar o governo. A repressão foi grande, mais de 1.000 presos, 30 mortos, foi pesada a questão. E daí é o primeiro caso de negacionismo no Brasil. Trazendo um link já para os tempos de agora, tem um movimento negacionista da vacina. Lembra, a varíola foi erradicada já no mundo, tá? Provando que a vacina funciona e muito bem. Como o sarampo já tinha sido no Brasil, mas voltou agora há pouco tempo, e a gente teve um movimento muito forte americano. Essa onda mais olavista de lá, tem uma galera americana que é muito contra a questão da vacina, e eu acho que a gente pode começar o debate aí falando disso. Se vocês acham que a vacina é uma questão de ordem pública ou não, é um direito da pessoa não querer se vacinar, não é? Porque isso aí mexe muito com o coletivo, né? E qual é o papel do Estado nessa hora? Ele tem que assumir as rédeas e falar, não, vai todo mundo vacinar, ou o meu direito de liberdade, de vir, vai,
O Tadeu fez direito e o Leandro também. Eu acho que os dois podem falar sobre isso. O que você acha desse direito do indivíduo não querer se vacinar? Só um parênteses, assim, sobre essa questão lá desse movimento antivacina que começou nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga que mora lá, e ela e o marido não vacinaram o filho, que tem acho que 4 anos, nunca vacinaram o filho, porque eles não acreditam em vacina. E conversando com ele, um determinado momento, ele disse que não acreditava, não ia se vacinar contra o Covid, enfim, elencou uma das maiores fake news que tem em relação à vacinação contra o Covid, é que há pessoas morrendo depois de terem sido vacinadas, morrendo da doença ou em consequência da vacina. O que não foi provado, que não existe, na verdade. Assim, é mais uma fake news que tem sido disseminada mundo afora, sem nenhuma comprovação científica. Não, tá me ouvindo? Tadeu, essa é a sua deixa. Toda vez que a gente fica assim, que você tem que entrar e falar uma merda, entendeu? Esse é o seu papel, cara, porra. Não, tô à vontade aqui, até desligar a câmera, que nesse momento eu vim aqui no banheiro. Mentira. Mas é porque Só eu acho que a minha internet está falar uma travando. merda, não é fazer. Tá certo. Mas tá dando para me ouvir legal? Eu tô com dificuldade de ver vocês aqui, eu não sei se eu tô conseguindo. Eu acho que eu caí. Ainda bem que a dificuldade é de ver. Não, você pode falar de vacina, inclusive, que seria bom. Porque eu tô falando aqui aberto sem ninguém falar nada, ninguém me avisa se essa merda tá funcionando, porque a câmera não tá pegando, só tá pegando o áudio. Mas o áudio tá bom, cara. Tá falando. Então tá bom. Opinião. Então vamos que vamos. O Felipe perguntou a opinião sobre... Olha só, eu não vou dar uma aqui de jurista, apesar de eu ser formado em Direito, até porque eu não sou jurista, não exerço. Então, o que acontece? Eu tenho... É opinião mesmo, não é nada embasado em ciência. Tá? A minha visão é muito simples. Vacina e liberdade individual são dois... são duas... Um é direito e o outro é obrigação, e também é direito. Né? Se eu estiver falando... Se estiver incompleto, depois o Leandro, de repente, pode até me corrigir. Mas eu acho que eles se chocam, são direitos que se chocam. Por isso, o STF já se manifestou e tal, mas o que acontece ao meu ver, a liberdade individual não se sobrepõe à sociedade. A partir do momento que você tem uma sociedade, você tem que a sociedade se sobrepõe ao direito individual em alguns aspectos, principalmente no que concerne a saúde pública. Então, uma vez que, se eu não me vacino e o Felipe tem uma comorbidade, e o Felipe não pode, uma comorbidade que impeça o Felipe de se vacinar, o Felipe pode passar por mim e pegar a doença, independente até de eu ter me vacinado, porque se o montante, a sociedade toda não vacinar, eu posso carregar o vírus, pegar de novo o vírus, assim como da gripe, mesmo não ficando mal, etc. Então, assim, acredito que a liberdade individual ela não se sobrepõe à vacina, pelo contrário, acredito também que é uma obrigação do governo, e nos lugares em que a vacina está ganhando números altos, sei lá, Estados Unidos, por exemplo, é porque o governo foi lá e se meteu. Então, assim, o governo americano é o governo que se diz o governo da liberdade, né, sempre foi o país das liberdades individuais, etc., e mesmo assim está caindo para dentro. Então, assim, no caso do Brasil específico, o governo deveria sim se manifestar, o governo não está se manifestando por questões políticas, por questões de ideologia, e enquanto isso, as pessoas vão morrendo. Então, eu acho que se você quer ter a liberdade individual na sociedade, você tem que respeitar a liberdade individual do outro. E a liberdade, o direito à vida, principalmente, sem direito à vida você não tem liberdade nenhuma. Então, se eu não respeito o direito à vida do outro, eu não estou respeitando nada, nem a minha liberdade individual, entendeu? Então, assim, dá o direito do governo aplicar sanções em que tiraria algumas liberdades das pessoas. E, inclusive, essa galera que está batendo aí, principalmente classe média alta,
que está batendo pra caramba na vacina. No dia que liberar voo para os Estados Unidos, que quiser ir para Disney levar o filho nos 15 anos, vai tomar vacina para poder entrar, assim como a da febre amarela. Assim como a febre amarela, até 2018, aí, se eu não me engano, estava dando, não sei se ainda está dando, estava obrigando você a ter para você poder entrar no avião, senão você nem entra. Então a do Covid vai ser a mesma coisa. Então, essa historinha vai cair por terra rapidinho. Pronto, minha fala é essa. Uma coisa, tem as duas piores doenças erradicadas no Brasil são o sarampo e a poliomielite. E em função justamente do baixo índice de vacinação, e não só no Brasil, tá? No mundo todo. O aumento de casos de sarampo, por exemplo, aumentou 30%. Então, isso aí é um índice muito preocupante se a gente considerar que era uma doença que estava considerada controlada e que, na verdade, está voltando em função, desculpa, aí, vamos lá, a minha opinião pessoal, a ignorância total das pessoas. Só antes de passar a palavra, inclusive, a gente não vai poder deixar de falar, falando de vacina, não dá para deixar de falar sobre a influência, falando de antivacina, falando da influência neopentecostal no Brasil, né? Porque isso é uma influência religiosa. Essa historinha de antivacina vem do cristão americano e o cristão brasileiro pegou isso para si, como se, e ainda tem, fora as teorias de conspiração de chip, coisa do demônio, que vem também da influência neopentecostal. Tá? Não tô demonizando a igreja neopentecostal, as igrejas neopentecostais, mas que existe uma influência, não tem como negar. Eu queria colocar um ponto, até como o Tadeu comentou da parte, um pouco da parte legal, mas eu acho que, assim, sem juízo de valor nesse momento, acredito que tem alguns temas jurídicos, né, pela lei, principalmente pela Constituição Federal, que a gente deve retornar à prancheta, ou seja, temos que analisar o que foi promulgado lá atrás. Então, assim, a gente esquece muito da Constituição Federal. Não estou defendendo o texto da Constituição Federal, mas ela impõe alguns direitos. Como o Tadeu bem disse, tem alguns direitos, né, elencados no artigo 5º, que para quem fez direito são 78 incisos com mais 4 parágrafos, ou seja, é muito cansativo. Só que esse artigo 5º, ele traz direitos e deveres individuais e coletivos. Só que a saúde não está elencada nesse artigo 5º. Ele está elencado no artigo 6º, que é o direito social. Ou seja, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, enfim. Então, assim, nesse sentido, eu acredito que, linkando com a parte, né, do tema de vacina, né, a vacinação em si, e qualquer tipo de doença, eu acredito que a gente vai muito na prática, o que comumente falam e soltam, né, nas fake news e tudo mais, mas a gente esquece um pouco que essa consideração que a gente está fazendo aqui da vacinação é total um aspecto social. A gente não pode desvincular, isso ao individual. Então, quando a gente coloca uma opinião em relação à vacina ou qualquer tipo de meio, a gente tem uma responsabilidade, principalmente usando redes sociais, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Então, a nossa responsabilização, ela vai muito de encontro, o que tem acontecido vai muito de encontro a uma Constituição que é de soberania nacional. Então, assim, está escrito na Constituição. É um direito social, não é individual. Ou seja, eu acredito que é um direito que o governo tem que nos fornecer, não só a saúde, mas a educação também. Então, assim, ter um programa de conscientização mais assertivo para a população e ter mais informação e não desinformação. E o que a gente sofre hoje em dia é a desinformação. Então, assim, é óbvio que isso tudo está galgado com as partes críticas de fake news e tudo mais, mas eu acredito que nesse ponto de conscientização, o governo não só ele está pecando pela falta, mas como também na atuação da conscientização da família. Porque, assim, é muito difícil, né, falar que tem alguns projetos para a educação, para a saúde, mas, no caso, a prática, ela diz outra coisa. Então, assim, o programa de saúde foi aprovado pelo governo federal, mas em nenhum momento, pelo menos eu, vi uma assertividade, uma efetividade no governo nesse sentido da pandemia. Então, assim, de fato,
nós tivemos não só no governo federal, mas também no governo estadual aqui do Rio de Janeiro, um atraso muito grande nesse sentido. Então, eu acredito que a gente tenha que voltar em certos preceitos que são legais, né, por conta da Constituição, e avaliar que não é o Zezinho da esquina que está falando que é um direito social, é a Constituição que é uma lei para todos. Então, assim, é isso. Não, perfeito, Leandro. Só um adendo aí, né, acrescentando aí. Essa questão que você falou no final, eu acho muito importante, a questão do exemplo. Muitas vezes você vê governantes, seja na esfera federal, municipal, estadual, falando como se eles não tivessem nada a ver com isso. É tipo assim, o fulano não fez, o outro não fez, ficou passando uma bola para o outro. Não, mas você é o responsável, você é o executivo, você tem que chegar lá, dona Maria, você tem que levar seus filhos para vacinação e por aí vai. Eu vou aproveitar aqui para... A gente tem muitos convidados aqui querendo participar, eu vou sortear um aqui agora, para ver aqui, que vou dar a palavra a alguém que está aqui presente. Deixa eu ver aqui, Sandro Nitri. Tudo bem, Sandro? Olá, gente, boa noite. Estou falando aqui do interior de São Paulo. Primeira vez que eu participo do podcast. Estou gostando muito do tema e de tudo que está sendo tratado e conversado aqui. E só queria fazer uma observação pequena a respeito do que foi dito a respeito de religião. Eu entendo, e isso é uma posição minha, que não tem cristão pentecostal norte-americano ou cristão pentecostal brasileiro, sul-americano. Quer dizer, a ideia dos caras é justamente ter uma igreja. A cisão rolou lá atrás com o começo do protestantismo, que teve alguns desdobramentos aí. Isso não é o tema de hoje. Mas é um tema complexo e interessantíssimo, que varia talvez até um tema para algum próximo debate desses aí, porque é o seguinte... existem cristãos que acham que esse negócio é castigo divino e, eventualmente, eles não creem na vacina e nem na prevenção, porque, segundo está na Bíblia, é o seguinte: ninguém pode adicionar um côvado à sua altura. Ou seja, você tem pouca margem de manobra sobre o seu destino, está tudo já escrito na mão de Deus. Essa é uma perspectiva. Outro ponto é o seguinte, também está escrito na Bíblia, que é o seguinte: você não pode colocar Deus à prova. Isso está em algum ponto aí que eu não vou saber identificar agora. Ou seja, você tem que viver sua vida, mas não botando Deus à prova. Ou seja, você também não pode desacreditar da doença. E é um pessoal meio esquisito, porque na verdade é o seguinte, eles não botam fé na vacina, mas botam fé na quimioterapia. Olha que contrassenso, vocês entendem o que eu quero colocar? Sim, eles não... Ô, Manu, te cortou, eu não ouvi. Eles não atuam na prevenção, só para minimizar os danos, vamos dizer, aí tudo bem, aí não tem problema. Na Bíblia também tem um negócio chamado livre-arbítrio, né? Mas aí fica meio confuso. Mas mas é engraçado, eu concordo. Religião, e eu estou tentando conhecer um pouquinho mais. Mas é isso aí, galera. Vamos continuar no papo da vacina. Bem interessante. Obrigado pela contribuição, Sandro. Posso pegar rapidinho o que o Sandro falou? Só para acrescentar. Só acrescentar o que o Sandro falou, não é só as igrejas evangélicas, neopentecostais, que tem essa pegada de castigo divino, não. Tá? O pessoal, pelo menos que eu já ouvi falar sobre a Umbanda, o pessoal da Umbanda também, algumas pessoas estão entendendo como se fosse um momento de passagem necessário. E o pessoal do kardecismo, por muito tempo também, até na Voz, tem um cara que é famosaço no YouTube, é um coroa, que eu esqueci o nome dele nesse momento, mas ele também acrescenta falando sobre isso, que a gente está vivendo um momento que é necessário e passar por isso, e que a humanidade tem que passar. Mas aquilo também, né? É tudo uma questão de interpretação. Será que é necessário a humanidade passar por isso para poder evoluir depois? A gente não pode esquecer que toda a desgraça mundial depois trouxe momentos de plenitude também e de avanço da ciência. Então, assim,
é uma questão de interpretação. Se a gente levar para o lado espiritual e deixar rolar, né, simplesmente vai acontecer o que está acontecendo no Brasil, só que no mundo todo. Então, é um momento em que a religião também tem que parar para prestar atenção na ciência. Né? Isso é uma visão minha, opinião, eu volto a dizer. Só para terminar aqui, o Felipe falou da Dona Maria, que o executivo deveria chegar para a Dona Maria e falar: Dona Maria, seja a prefeitura, seja o governo, quem quer que seja, Dona Maria, vai vacinar? O governo tem que fazer. As campanhas estão tão ruins que o governo deveria chegar e falar assim: Dona Maria, vai tomar a segunda dose. Em São Paulo saiu essa semana, tem 60 pessoas que não foram tomar a segunda dose. Então, assim, a gente está com uma campanha tão mequetrefe, no geral, não é só o Executivo Federal, que tem 60 mil pessoas em São Paulo que não foram tomar a segunda dose. E aí, como é que vai ficar? Vai passar? Vai jogar fora a vacina? Chegou o cara aí, respeita. Torres acaba de entrar, daqui a pouco a gente vai ter pílulas de Big Brother com Torres aqui. Aguarde. Mas, assim, falando dessa coisa da religião, tem um ditado árabe que é assim, ó: confie em Alá, mas amarre seu camelo. E é meio que Exatamente, isso. é isso. Confie em Deus, acredite em sua religião, independente de qual seja, mas eu acho que é um dever civil, é um dever de cidadão você zelar pela sua saúde e pela saúde de quem está, da sociedade. Assim. Eu acho que, só um rapidinho aqui, o momento é muito ruim, né? O momento de disseminação de informação é tão gigantesco e tudo tão polarizado, quer dizer, você acha coisas prós e contras, e compartilhamento de fake news é tão monstruoso que eu acho que a gente está vivendo um momento que nunca existiu antes da história do mundo, né? Então a Dona Maria ali da onde quer que seja, ela tem certeza que a vacina não funciona. E esses 60 mil pessoas que não se vacinaram na segunda dose aqui em São Paulo, é uma merda, cara, porque eles talvez não vão atrás da segunda dose e talvez essas doses se percam. É complicada essa história. Bem complicado. E outra coisa, só para pegar o gancho do Tadeu, vou ficar quieto agora. Tem uma galera, Tadeu, tem até um livro interessante que diz o seguinte, que diz que uma coisa chamada avivamento da igreja, que a igreja sempre anda para frente depois de grandes desgraças. É interessante isso. E você vê, estamos vendo a desgraça do cacete. Então, vamos lá. Abraço. Andar bem, então, agora. Eu nem falei da minha questão, assim, só para fechar o ponto e já partir para o próximo, em relação à liberdade individual, coletiva, esse tipo de coisa. Lembrar, assim, por exemplo, eu tenho minhas liberdades individuais, por exemplo, eu não posso matar ninguém. Isso tá, poder eu posso, né, mas vou ser punido por isso. E a vacinação, para mim, na minha opinião, segue a mesma lógica, bota uma coisa bem esdrúxula para as pessoas entenderem. Sim, você tem que cumprir o que é bom para o coletivo. Não é bom para o coletivo as pessoas ficarem se matando. Não é bom para o coletivo as pessoas não se vacinarem. Seguindo aqui, eu vou pegar o próximo tema que a gente vai falar sobre a compra que foi aprovada aí no Congresso, né? Há um tempo atrás, a compra por empresas, na seguinte forma: a empresa quiser comprar vacina, ela vai poder comprar se ela der a mesma quantidade para o SUS. E eu tenho minha opinião sobre isso. Aqui estou até com a camisa, quem não está participando não está vendo, mas eu estou com a camisa do Defendo o SUS. E o que acontece? Vou passar a bola, deixa eu ver, escolher aqui mais um. Tô brincando. Agora a gente vai ficar entre a gente mesmo. E o que vocês acham aí? Você acha que tem a empresa, o governo não está indo, aí o privado vai? Como é que são suas ponderações a respeito disso? Eu queria levantar. Desculpa, Malu. Não, fala. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, para, de repente, excitar uma discussão mais assertiva aqui. Em relação a um exemplo, algumas pessoas estão empregadas, outras não, e é nesse sentido das pessoas estarem empregadas. Assim, o que vocês acham da pessoa que tem um pensamento social e tem um pensamento muito sólido em relação à vacinação,
e não aceitam a serem vacinadas pela empresa que está fornecendo, mas defende o SUS, assim, não o SUS, mas defende a vacinação do SUS. Perguntando, é uma pergunta totalmente aleatória, não condiz com a minha opinião, mas eu queria levantar esse tema aí para a gente discutir. Eu não entendi, é o que? As pessoas, a empresa querer vacinar e aí o cara não querer tomar vacina do dono da empresa, é isso? É basicamente um conflito de valores para quem é contratado em uma empresa privada, onde ele tem a possibilidade de ser vacinado, mas que, de fato, ele tem a opção de não ser, por solidariedade a essa questão do SUS e da Entendi, rede pública. entendi. Chama a Lu falar, depois eu falo. Malu tá querendo... Não, então, é uma discussão bem complexa. Foi até uma coisa que a gente tem um grupo de amigos e eu lancei essa brava, que era justamente essa pergunta. Caso a nossa empresa comprasse as vacinas, vocês se vacinariam? Sim ou não? Porque cite exemplos. E eu disse que se for nesse esquema de empresas particulares comprarem as vacinas, eu não me vacinaria. Por quê? Porque, na verdade, eu estaria na sensação de estar furando fila. Porque uma coisa é você vacinar todo... Na verdade, a lei, eu dei uma lida, ela obriga que haja uma doação dessas empresas que querem comprar as vacinas para o SUS, e só vão permitir depois que todas as pessoas, todos os trabalhadores essenciais, todos os idosos, enfim, e toda a galera que é do grupo de risco, forem efetivamente vacinada. Só que a gente sabe como é que as coisas funcionam no Brasil. E existe uma questão dos laboratórios não quererem vender para empresas diretamente, e sim para governos. Então, de certa forma, o governo ia atuar como um laranja, subsidiando as empresas com essas vacinas. E eu acho que isso você sublinha a desigualdade social. Eu acho que isso é uma forma de você, assim, você é pobre, você não trabalha, você é ambulante, sinto muito, porque vale mais aquele cara que está ali trabalhando no chão de fábrica. E, na verdade, a gente sabe que isso é muito complicado, porque uma coisa é você ser enquadrado como serviço essencial, como eu acho que eu, por exemplo, deveria ser enquadrada como serviço essencial. Mas, porque eu não parei de trabalhar em nenhum momento da pandemia, Até pela idade. Até pela idade, justamente. Então, eu tenho que filha da puta. Eu tenho N argumentos, inclusive a idade para ser vacinada com prioridade. Está anotado aqui no meu caderninho da maldade. Mas, se não for desse jeito, eu não vou tomar vacina. Cara, então, eu vou pegar esse gancho aí, desculpa a brincadeira, mentira, desculpa mesmo. Eu ia dar minha opinião no final, mas você já tocou num ponto que diz tudo sobre o que eu queria dizer. Essa lei, esse movimento todo, isso é cortina de fumaça, na minha opinião, é só bravata. Não existe essa comercialização para a empresa privada, não existe. Os países no mundo não estão achando vacina, tá todo mundo querendo comprar, e aí depois tem um ponto que eu vou fazer o link com a questão das patentes, mas o que acontece? Então, se você não tem de onde comprar, se você fazer uma lei permitindo que você comprar, não muda nada, na verdade. Mas isso dá uma força política para quem quer dizer, nossa, eu sou muito liberal, eu deixo o mercado se regular, eu faço os caralho a quatro. Então, assim, é muita bravata e perde o ponto essencial que faz o link com o primeiro tema que a gente falou, que é a questão coletiva. Enquanto todos não forem vacinados, ou pelo menos a tal famosa imunidade de rebanho, aí, que seria em torno de 70% a 80%, no mundo, a pandemia não vai ser esgotada, porque vão vir novas cepas, o vírus vai estar tendo vai ter mutação e por aí vai. Então, assim, para mim, tudo que for falado em relação a público e privado,
eu sou totalmente contra a venda para privada numa pandemia. Por questões que eu vou ficar aqui meia hora falando e milhões de argumentos. Só que eu não vou perder meu tempo com isso porque não tem vacina. Então, fica discutir os 7 anos quando essa verdade não existe. Mas só para passar a bola para o Tadeu, que ele queria falar, e complementar a ideia, Tadeu. Só uma coisa, Tadeu, um segundinho. Ô Felipe, você tá com o microfone roçando no peito, só que em vez de sensualizar, você tá atrapalhando muito o som, assim, o som tá uma merda. Então, assim, sossega aí, filho. Vamos dar uma maneirada aí, que o tema de hoje não é pornografia. Dá uma Mas maneirada. eu penso muito parecido com o Felipe, viu? Eu acho perfeito. De esfregar o microfone no peito? É fetiche isso? Não é. Longe de mim. Mas essa questão também eu acho que é fumaça. É pura fumaça esse debate. Na Europa não tem vacina para os caras. Em canto nenhum tem vacina e alguém acha que uma lei aqui vai fazer aparecer vacina na empresa da esquina aqui semana que vem? Para. Então, Sandro, eu vou discordar de você nesse aspecto da fumaça, porque eu não duvido do potencial dos ricos brasileiros. O liberalismo brasileiro bota isso aí, ó. Se você não tem, aliás, não é só brasileiro, não, o liberalismo em geral, se você não está inserido no mercado de trabalho, você não tem valor. Tanto que isso aí é muito fácil você ver uma pessoa que está trabalhando há 30 anos querer trabalhar mais 40 para poder se aposentar e em vez de 35 e apoiar a reforma da Previdência. Então, assim, o que eu vejo uma vacina, como que funcionasse, tá? Uma vacina que o governo iria comprar na quantidade, e todo mundo sabe que quantidade facilita a negociação de preço, e facilidade de entrega, etc., e facilidade de forma de pagamento. E aí vem uma empresa que tem 10 mil funcionários e vai comprar aquilo mais caro. E no projeto de lei, pelo menos, eu não sei se passou, no projeto de lei tinha até o subsídio do governo em relação a isso, ou seja, quem ia pagar era o governo. Aí o governo ia pagar mais caro para a empresa pegar 10 mil vacinas, vamos que fosse 100 mil, vamos que fosse 1 milhão de vacinas, para os empresários pegarem essa quantidade de vacina mais cara, o governo subsidiando, ou seja, dinheiro do povo pagando, para vacinar as pessoas que os empresários julgam como importantes para a sociedade. Então, assim, você quer dizer que o valor da pessoa só existe se ele trabalhar para a empresa do dono da Avan, né? Se ele trabalhar para a Avan, porque aí o cara da Avan vai ter acesso ao governo e vai conseguir vacinar os funcionários dele, então eu não tenho valor. Nesse caso, por exemplo, o servidor público que já apanha o tempo todo, vai continuar sem vacina, né? O servidor que não é da segurança, que não é da educação, que não é da saúde, como é que vai ficar essa história? Então, assim, eu acho que a minha vertente é muito simples, dar marketing grátis para o empresário. É o empresário dizer, olha como eu sou bonzinho, eu comprei a vacina para você, entendeu? E vai me dizer que não vai ter nenhuma contrapartida real, vai me dizer que isso não vai existir uma contrapartida, nem um jogo psicológico sequer. Além disso, o Leandro trouxe a situação da empresa, né, da empresa te vacinar, você vacinar ou não vacinar. Será que se você não se vacinar, se negar para o seu patrão assim, não vou me vacinar não, será que o seu patrão vai te manter empregado ali? Ou será que você vai ser mandado embora? Será que o funcionário, como sempre, não vai ter medo de ser mandado embora e vai acabar fazendo? Então, assim, eu acho que essa história da vacina ser pública ou privada, a vacina privada, para mim, é a maior furada que o país vai entrar. Se entrar, né? Se entrar. E eu volto a dizer dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o país da liberdade, o país que todo mundo empreende, o país que tudo é empresa, que tudo é isso, que tudo é aquilo. Quem está vacinando? É empresa? Não é. Então, mano, não tem nem que pensar 2 vezes. E eu acho que o Sandro quer falar. Desculpa, Sandro, te cortei várias vezes aí. Não, Tadeu, eu acho que a gente está falando de 2 coisas, talvez até complementares. Percebe que eu não estou me contrapondo ao teu raciocínio. Eu estou dizendo, e meio que acompanhando o que o Felipe falou, que eu acho que essa história de empresa comprar vacina não existe. Não é projeto de lei que vai fazer a vacina aparecer. E eu estou indo só na metade do caminho. A segunda metade é o que você está falando, entendeu? Se convém ou não, se vira ou não, se está certo ou não. Mas eu nem entendo o mérito. Eu estou bem no começo da conversa, que eu acho que
é conversa fiada, é marketing. Daqui a pouco, em 2022, vai ter nego usando isso de palanque político, dizendo, olha, lá em 2021 eu defendi a compra de vacina, mas o governo, o fulano não aprovou, não ajudou, quer dizer, eu sou o cara do bem, o outro é o cara do mal. É mais uma questão de não acreditar que empresas comprariam o negócio. Eu acho que não teria... Eu acho que a gente se vacina, porque o Brasil tem muita capacidade de fazer isso, né? A gente tem know-how e expertise em vacinar e acabar com... A gente tem muita capilarização pelo país afora para a possibilidade de vacinar o povo. Então, assim que chegar vacina em volume, eu acho que a gente vai arrebentar de vacinar. E isso vai ser muito antes de qualquer empresa comprar vacina particular. É o que eu penso. Mas tranquilo. Mas você vê que a gente não se contrariou, a gente vê que se complementou. Não, é Graças ao verdade. SUS. É verdade. Eu concordo muito, Sandra. Concordo muito com você. Eu vou aproveitar mais uma vez. Eu sou o cara que estou responsável hoje por linkar as coisas, né? E aí essa fala do Sandro me deixa aqui na bola para falar dessa questão da produção nacional e internacional de vacina e de geopolítica. Se o pessoal estiver acompanhando, vocês estão vendo que muitos países como a China e a Rússia, principalmente, usaram esse cenário de produção de vacina para dar um cartão de visitas, quase que uma corrida pela vacina para mostrar, somos preocupados com o mundo, receba a minha vacina e vamos estreitar nossos laços. A Rússia fez isso com a América Latina quase toda. E os Estados Unidos pediu ao governo americano que não comprasse a vacina russa, porque está rolando já de novo essa questão de Guerra Fria. A vacina minha é melhor que a dele é de comunista, a dele é disso, daquilo outro. Então, assim, a decisão, aí já falando de opinião, do Brasil ter decidido não investir pesado na produção de uma vacina nacional, para mim foi um erro gravíssimo, uma falha. Como o próprio Sandro disse, a gente tem expertise em produção de vacina, já sempre foi referência mundial, tanto na produção como na capilaridade, como ele disse, de distribuição. Exemplo nosso, o seguinte, o Brasil fez de tudo para não ter vacina. Só que a gente conseguiu comprar insumo para fazer vacina. Então, o Butantan e a Fiocruz estão produzindo vacinação quase acima de muitos países desenvolvidos, como Canadá, Alemanha e tudo mais, por uma coisa simples, porque a gente tem essa tecnologia. Então, assim, a gente não precisa de muito para fazer um bom resultado. Apesar de tudo, o ainda mostra seu valor. E já jogando para aí, eu dei uma estudadinha nessa questão de vacinação, porque fica todo mundo dando muita pancada no governo, com toda razão, com muita razão, mas é aquela questão que a gente acabou de falar, não tem vacina para comprar. Se tivesse, você viu a União Europeia, principalmente, totalmente vacinada, você viu os Estados Unidos totalmente vacinado, e o único país que despontou de fato para a vacinação, porque foi o primeiro a se interessar pela compra e assinar qualquer termo que vinha, sem ficar analisando muito, que foi Israel. Israel está com mais de 60% da população vacinada. Agora, todo o resto do mundo, ninguém chegou a 50%. E só mais um dado, antes de passar a palavra para não ficar aqui monopolizando o espaço, sobre essa questão de quebra de patente e tudo mais, para vocês terem uma ideia, 75% das vacinas hoje foram aplicadas para os 10 países mais ricos do mundo. Então, assim, dá para dar uma noção do que é público e o que é privado aí já numa escala global. Para falar, tem que liberar o microfone, o Malu. Anotei aqui de novo. Só para contextualizar, uma coisa que um amigo meu disse que era assim, caraca, Sputnik são 40 dias sem álcool. Eu quero tomar Johnson & Johnson, chega de lágrimas. Eu sou interrompido para isso. Deixa eu voltar um pouquinho à história das empresas e tal. Acho que o Tadeu trouxe um ponto
e de fato não é uma coisa simples, é um ponto muito complexo que a gente analisa tanto na parte social, mas a gente volta a casa e vê a pressão que isso pode sofrer na parte profissional, né? Então, assim, até que ponto os gestores, né, de uma empresa verão com bons olhos essa negação de tomar uma vacina que seja privada. E aí falando de uma realidade que ainda não existe. E assim, até que ponto isso também reflete no individual ou no social daquele nicho de mercado, aquela empresa de fato. Então, assim, queria colocar esse ponto, porque assim, eu não subestimo o governo, não por conta do acontecimento ou das possibilidades no mundo, mas eu não subestimo a corrupção. Esse é o ponto. Que eu acho que talvez de uma grande força de corrupção isso pode acontecer de alguma forma. Então, assim, não acredito piamente que isso não vai acontecer, mas há uma possibilidade. Concordo pra caralho também. Porque eu vou te falar, o lance de subestimar a corrupção é complicado. E aí, quando envolve muita grana, envolve empresa, também não duvido nada de venderem. O cara compra para a empresa dele, vai lá e revende por um precinho maior, mais camarada, né? Para os amigos, para a família. Ou então vai para o Mercadão de Madureira e vende lá mesmo. Então, assim, eu concordo muito. Mas só voltando nessa questão da produção nacional e internacional, lance de meio que uma guerra fria mesmo aí pela vacina, eu acho importante destacar que se a vacina tivesse em quantidade, até concordando lá atrás com o que o Sandro falou, a China, por exemplo, ia ter vacinado toda a sua população. E a China está vendendo. A Rússia está vendendo. Então, assim, isso é uma forma também de se utilizar politicamente da vacina e, assim, foda-se a própria população. O termo é esse, é esdrúxulo, mas é esse. E, assim, vamos ganhar espaço no mundo, vamos tomar um pouquinho do espaço dos Estados Unidos, vamos aparecer um pouquinho mais. Então, assim, entra naquela situação de uma disputa da geopolítica internacional e que não está pensando nas vidas da própria população. E, assim, isso, para mim, é extremamente prejudicial. E me leva até uma outra questão que faz parte dessa discussão de geopolítica internacional, que é a quebra de patente. A quebra de patente, ao meu ver, né, para poder fazer a vacina, ela não está ligada diretamente à discussão política interna do Brasil. Né? Assim, não, porque quebra de patente gera problemas, porque tem que respeitar quem foi que criou, liberalismo econômico, piriri pororó. Não acho que tem nada a ver com isso. Para mim, só não tem quebra de patente justamente para não gerar questões políticas internacionais problemáticas. Uma delas se o Butantan, por exemplo, quebra a patente da China e usa, a gente pode ter uma guerra comercial com a China. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos podem não gostar disso, que está popularizando, e fizer bem ao brasileiro, acabou o coronavírus no Brasil devido à quebra de patente da Coronavac, e a base foi a Coronavac. Os Estados Unidos podem não gostar disso. Então, assim, e que fosse o contrário, quebrasse acho que a AstraZeneca, né, que é inglesa. Então, assim, até que ponto a quebra de patente, a preocupação a geopolítica internacional, ou ela é por causa uma defesa da própria população? Não me parece que o mercado e que a economia está preocupada com a população. Eu acho que estão preocupados com outras coisas que não a vida das pessoas. Até porque, como eu falei antes, a vida da pessoa vale, né? A vida da Dona Maria ela vale se ela estiver inserida no mercado de trabalho. Senão, esquece a Dona Maria, ela pode morrer. Sobre essa questão de quebra de patente, eu vou aconselhar os ouvintes aí. Seguinte, na quarta-feira passada, dia 7, tem um podcast produzido pela Folha em parceria com o Spotify chamado Café da Manhã. O tema foi: o mundo deve quebrar as patentes da vacina? São 20 minutos, mais ou menos, de podcast com especialistas da área. Foi uma aula, assim, foi um show, porque realmente é um assunto muito delicado, porque tem a questão da propriedade intelectual e tudo mais,
Só que aí tem o dark side da coisa que a gente não conhece. Por exemplo, que ele falou lá no podcast. Quando uma empresa, sei lá, uma AstraZeneca da vida, uma Roche da vida, uma Pfizer, ela não é que ela faça a patente da vacina ali, ela faz de tudo em volta, ela protege de uma forma, por exemplo, para fazer uma vacina, tem toda uma tecnologia, são processos, não é só o princípio ali que ele vai usar. Então ela faz 250 patentes e registra essas 250. Então ele trava totalmente qualquer um que tente fazer vacina, porque ele fica engessado nessa questão. Então, assim, cara, a questão é muito mais suja que a gente possa imaginar. E o que acontece? Existe na OMS uma guerra muito grande, a Índia está comprando essa briga muito pesada para que o mundo, em caso de pandemia, tem quase uma lei global a favor das quebras de patente. E aí ele mostra, inclusive, que a quantidade de remédios produzidos após a regulamentação via OMS de patente diminuiu, não aumentou. A grande questão é porque tá muito ruim o áudio aí, não? Tá uma merda. Eu entrei agora com o som só para isso, porque teu som tá. Eu acho que é o teu fone, já cara. falei para parar de esfregar no Cara, peito. Você não se depilou, foi mas- isso? Porque tá esfregando, tá um negócio bizarro, cara. Então, Tá creque. Pelo amor de Deus. Tá crocante o seu som. Seu som porque não é bem... parece que você tá mastigando batatinhas Ruffles o Na tempo verdade, inteiro. Parece mesmo. Não é bem no peito, não. Mas aí depois a gente entra nesse método. Porra! Então, aí eu acho Porque assim. o microfone tem 3 metros, né? Para chegar até. Para chegar na ponta. Precisa de 3 metros para chegar na ponta. É isso aí mesmo. Não foi bem isso que eu falei, não. Ou seja, mais uma vez o programa foi para caralho. Vou aqui passar o Sandro, que ele tá fazendo os apontamentos aqui no chat. Eu vou pedir até para ele pedir a palavra para ele, se ele não se importar, para passar para a gente essa informação. A pessoa diz que tem. Tem chat, é ótimo. 400 programas já. Todos feitos no mesmo lugar. Tem 32 mensagens. Nossa! Ô, Sandro, bota a cara aí. Fala, querido. Então, o que eu queria dizer sobre essa questão de quebra de patente é que isso não é novidade. Eu tenho impressão, vamos colocar assim, que o governo brasileiro lá atrás, na época que o ministro da Saúde era o Serra, quebrou as patentes para fazer aquele coquetel anti-AIDS, ou coquetel de tratamento para os pacientes de HIV. Então, indo de encontro ao que estão falando aí, eu acho que se o negócio ficar muito feio, quebra primeiro e pede desculpa depois, entendeu? É isso aí. Não, mas o podcast, inclusive, fala muito sobre isso mesmo. Vou botar a goela abaixo e vamos embora. Malu, tu ia falar alguma coisa, Eu acho justo. Inclusive, até porque agora está o avanço na pesquisa da vacina para AIDS também está muito grande. O pessoal da USP, hoje eu estava lendo, o pessoal da USP falando, eu acho que é na USP, que eles a USP mais o mundo todo, está rolando um consórcio aí, né, de universidades estudando a vacina da AIDS. Inclusive, assim, e aí, beleza, saiu a vacina, vai deixar, aí o mundo todo vai ter que se vacinar também, como é que vai fazer? Entendeu? Vai ficar preso a uma galera? Então, assim, eu acho que é bem isso aí mesmo, quebrar, aí é opinião, é quebrar e depois, irmão, depois corre atrás do prejuízo, até porque sai mais barato do que ter um monte de defunto e ficar comprando, entendeu? Se eu não me engano, foi nesse podcast aí da Folha que falou isso até. Então, e só para complementar, essa última vacina que foi anunciada aqui pelo Butantan, a Butanvac, a tecnologia dela e os processos e tal, que já estão sendo desenvolvidos aqui, é meio que com direito de uso livre.
Não sei se vocês estavam acompanhando isso aí. A vacina Não, foi eu vi até que tinha alguém desenvolvida lá falando que era pelos cópia. Estados Unidos e os caras falaram, ó, tá bom, agora pode fazer os testes aí pelo Brasil, Índia e alguns outros lugares aí, se funcionar, pode usar sem que tá liberado. Bacana isso, né? E o processo, pelo que eu andei vendo aqui, o Butantan domina, e assim que, se for aprovada pela Anvisa, eu acho que a possibilidade desse negócio arrebentar de virar vacina vai ser maravilhoso. Eu sou otimista a Aí respeito. vem aquela velha rivalidade Butantan, Fiocruz, porque a gente é carioca e a gente vai defender aqui Fiocruz com todos os... Malu, tem que Sinto aumentar a muito, produção, filho. hein? Não adianta a Malu, Fiocruz fazer 10% de vacina e querer A conversar. gente tá num Come feijão crescente. antes de sentar na mesa. Malu, se me vacinar. Vocês estão me ouvindo? Não, tu acabei de Então, tomar um vou esculacho falar ao vivo, logo. mas tudo bem. Se me vacinarem, eu falo que é bolacha e não é biscoito. Não tô nem aí. Pô, aí, ó, o Felipe já é do meu time, hein? Ei, vou sair dançando bumbum tantã por aí para tudo quanto é lugar. Ei, tô nem aí também. Bota até no Dória. Só. Não, Eu acho que é não. o seguinte: o Butantan veio, fez a vacina, é tecnologia livre, irmão, joga para a Fiocruz para produzir. A Fiocruz não tem que se preocupar em fazer outra vacina. Com certeza, tem eficácia? com certeza. Não tem que fazer outra. É pegar e vai fazer. Assim, o bem que tem que ser protegido é o da vida e não do dinheiro. Tá ligado? Eu bato sempre nessa tecla. Desculpa. Não, eu ia terminar aqui nosso podcast com a última coisa que falta de falar, que a gente conseguiu segurar bem, que é sobre a atuação do governo. Eu achei que isso aqui ia ser uma xingação sem limites e até que a coisa fluiu. E aí eu queria que você, Tadeu, falasse do papel do Dória, que você foi eleitor do Dória durante muito tempo. Teu cu. Nunca vou botar esse arrombado. E a treta dele com o Bolsonaro. Eu falo. Olha só, o Dória, o papel dele foi de suma importância para começar a vacinação no Brasil como um todo. Nunca na minha vida eu vou votar nele para presidente para porra nenhuma. Nunca. Porém, há de se reconhecer que o Dória teve um papel importantíssimo nessa guerra ideológica e botar o negócio para funcionar. Inclusive, talvez tenha até motivado outros governadores e prefeitos, como o prefeito do PT, que é de Araraquara, a fazer lockdown, a tomar uma atitude e peitar o Bolsonaro. O prefeito de onde? O prefeito de onde? Agagaquaga. Ah! O prefeito de Agagaquaga. Então, ele sem sombra de dúvidas, teve uma importância no combate de ideologia com o Bolsonaro, né, como eu estava falando, mas, assim, a gente não pode esquecer que vestiu a camisa do Bolsonaro. Então, assim, e, obviamente, que o Dória tem um apoio midiático muito forte, né, que faz com que ele se sinta mais à vontade para quebrar pau. Porque o governo federal, se entrar numa de guerrear economicamente com São Paulo, também vai se prejudicar, e muito. Então, por exemplo, se o governo federal resolve bater e reduzir investimento aqui no Rio de Janeiro, é uma força, né? Em São Paulo já é outra, São Paulo já é mais forte, também não pode se negar que São Paulo é de uma... O mercado financeiro brasileiro está em São Paulo. Então, mano, não tem que se falar. Então, se ele tem esse apoio, essa guerra é importante. Agora, jamais na minha vida eu vou votar nele, volto a dizer. E complementando, a atuação do governo federal, para mim, é uma bosta. É isso, não tem o que se dizer. É uma bosta, tinha que mudar completamente o que faz. Para mim, e aí politicamente falando, o Bolsonaro perdeu a oportunidade que ele tinha de, pelo menos, calar a boca de quem ele chama de esquerdalha, porque se ele tivesse feito uma atuação minimamente decente na pandemia, ele teria calado a boca de muita gente. Tadeu, ele perdeu na verdade, ele não foi só ruim, ele foi omisso, ele foi genocida, ele foi extremamente... Essa coisa de não... que ele, inclusive, está sendo indiciado também por isso, em função das populações indígenas, de não fornecer medicamento, de não fornecer água. Então, assim, além da questão
da gente ter ficado meses sem ministro da Saúde, em plena pandemia, além da questão do negacionismo, além da questão de dizer que é uma gripezinha, além da questão de mandar insumos para um estado confundindo com o outro, que foi a história do Amapá, além de não ajudar e Manaus ter ficado sem oxigênio, além, eu estou só elencando, né, o que vem acontecendo, além mas a gente vai ter que terminar hoje, tá, Malu? Então você vai ter que... eu vou resumir. Além disso tudo, não foi só negligência, não foi só imprudência, foi realmente bem pensado, assim, eu acho que foi uma atitude pensada e eu acho que tem todo motivo para a gente exigir vamos dizer assim, uma retaliação mais séria em relação à atuação genocida desse presidente. Eu ia falar do ponto que o Tadeu colocou. A gente tem duas situações no mundo que são bem emblemáticas. O Netanyahu estava sofrendo processo de impeachment, corrupção, estava muito pesado em cima dele. É Natanael, tá ok? E ele é aliado assim, de primeira ordem do governo Bolsonaro. Ele abandonou essa ideia de negacionismo logo no primeiro instante e foi o país que mais vacinou. E ele conseguiu se salvar dessa crise política toda. A mesma coisa com o Sebastião Pinheira no Chile, que o Chile estava colapsado, estava todo mundo quebrando tudo lá, vocês lembram, né? Vacinou, pronto, a parada andou. O que eu ia falar? Até esqueci agora. A Malu falou no chat aí, todo mundo calou a boca, que ela começou com fera. O que ela quer dizer com esse fera aí? Fala no áudio, fera. Qual é que é a parada? Bota a cara aí. Mas é bem isso. Assim, o cara tinha faca, o pão, sei lá, alguma coisa na mão que ele tinha, sei lá, faca, queijo, não sei. Mas ele tinha o SUS, e os caras, assim, os seguidores dele, tanto é que agora ele apoia a vacinação, os caras apoiam a vacinação, o que falar eles não iam fazer, cara. Ele não precisava nem, eu vou ir de contra o que as pessoas pensam. Porra, os caras não pensam. Mas falar. Aí eu vou voltar. Mas aí eu vou ter que voltar lá atrás, quando a gente começou o podcast, que eu comentei sobre os neopentecostais. Quem é a massa que apoia o Bolsonaro, que apoiou o Bolsonaro, e que na época também do governo Dilma apoiou também o governo Dilma. Não estou falando que, os evangélicos, não é isso. Porque eles também apoiaram o governo Dilma devido ao Lula. Eu lembro do Lula sentado lá naquela igreja enorme que tem em São Paulo, que ele tem, acho que é Templo de Salomão, será que... Não sei se eu acho que é Templo de Salomão. É enorme. E o Lula foi lá sentar lá do lado dos evangélicos. Mas a massa... Você não sabe dizer o lugar, porque os paulistas não sabem da informação. Eles mandam você para outro lugar de sacanagem, de maldade. Porque eu vivi A gente não gosta pele. de carioca. Eita! Tô sabendo. Você sabe que eu fico folgando sempre que nós estamos online, né? Eu sou bem mais simpático pessoalmente, viu? Pode me convidar para tomar um chopp aí em qualquer bar na beira do mar aí na Avenida Atlântica. Não, vai tomar no Tietê. Vai tomar no Tietê. Não vem agora querer chopp aqui no barzinho aqui, não. Esculachou, agora aguenta, né? Tô brincando, tá? Sempre será bem-vindo aqui. Sempre será bem-vindo. Gente, vamos... Calma aí, gente. Vamos caminhar para o final, cacete. Deixa eu terminar. Aí, o que acontece? Esse apoio do Bolsonaro, que eu voltei... É hora que eu vou mutar o Tadeu. Da massa evangélica, eu vou escrever no chat. Esse apoio da massa evangélica é uma massa que não acredita em vacina, que acha que tem o chip do demônio na vacina, que se acha muito importante, que passa 8 horas por dia trabalhando mais uma de almoço, 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, passa o domingo vendo o Domingão do Faustão e acha que a China quer botar um chip para seguir. Você está entendendo isso? Tipo assim, o seu João Açougueiro, ele tem uma vida tão interessante que ele pode fazer uma revolução no Brasil que a China quer perseguir o seu João do Açougue. Entende? Então, assim, meu irmão, tá de sacanagem? Mas essa galera, agora voltando, essa galera tá apoiando Malafaia da vida, Feliciano, é a galera que apoia o governo Bolsonaro, que é contra a vacina. Então, assim, o que o Bolsonaro ia fazer? Ia virar as costas para a massa dele? Não estou defendendo o Bolsonaro, pelo amor de Deus. O certo era virar as costas para a massa que apoia ele. Mas ele não fez isso. Ele deu continuidade. E agora também já falei, já desabafei, se quiser finalizar essa merda desse programa, finalize, vai tomar no cu. É isso aí, isso aí. Quer dizer, tirando a parte de tomar no cu, eu não vou, não. Mas
Galera, foi um prazer enorme a participação de todos, mais uma vez aqui no nosso Contrapé. Queria falar só antes de fechar do nosso canal lá no Instagram. A gente está com uma nova roupagem aí, está botando mais conteúdo, não só o podcast, agora a gente está com um espaço aberto para quem quiser participar, se quiser escrever crítica, fazer sei lá, apresentação circense, é aberto para qualquer coisa. Então, segue lá, Contrapé _ online, lá no Instagram. Lá tem os links para o Spotify, que tem o podcast, o link da gravação aqui que a gente faz terça sim, terça não, para participar, que nem o Sandro hoje veio aqui participar com a gente. Dito isso, eu vou falar para o Tadeu, que está com o dedinho levantado, e eu sou educado. Vai, Tadeu. O Contrapé está se tornando um aglutinador de conteúdo. Então, tá aí o convite para quem está assistindo, né? Quer fazer a sua poesia, quer fazer a sua interpretação e colocar no nosso Reels, quer mandar uma música, quer dar uma sugestão de tema, quer fazer uma análise do Big Brother, uma análise social, aí, Torres, essa é para você. Quer fazer uma análise do Big Brother? Sandro, tem alguma poesia? Quer mandar para a gente? A gente vai colocar no ar, tá? Quem quiser participar, será muito bem-vindo. Que muitos de nós a gente não tem tanto talento, então a gente pega o talento dos outros e bota no nosso canal. Não, mas o Tadeu, eu queria dizer o seguinte, não percam, semana que vem não tem, mas na outra o Tadeu vai dar aulas online de pompoarismo, não percam, porque ele Deus é mais. Ele vai ensinar técnicas de pompoarismo ao vivo com bolinhas. Então, você sabia que é impossível mexer o músculo do pênis sem piscar o ânus? Esse grupo já pode acabar, né? Já deu, né? Então, Próximo tema. No próximo tema, fechando essa questão o Tadeu podia dar uma aula de culinária, que de vez em quando ele bota uns grupos lá, umas comidas bem esquisitas, e ele faz aqui a comida online, inclusive, algumas vezes é que vocês não vêm. Mas de vez em quando ele cozinha fazendo programa. O Tadeu podia dar uma aula de Opa! Não, vou botar. Vou fazer um vídeo dá aula, minha gente. Para colocar no Contrapé, para colocar no Stories do Contrapé. Vou fazer uns rangos maneiros. Galera, então vamos lá. Semana que vem, o tema, a gente vai dar uma aliviada, né? A gente falou de filosofia no último, de segurança, agora a vacina, que nesse momento de pandemia está tão pesado. A gente, mais uma colaboração nesse novo caminho que a gente está indo para usar outros canais para rentabilizar o nosso trabalho. A gente convidou o canal Nerdoloucos, que a gente vai falar sobre o mundo nerd. Então, assim, o que é, por que ele cresceu, o que faz as pessoas se vestirem com roupa do Homem-Aranha, e o boom da Marvel aí, tudo isso daqui a 15 dias, 14 dias, para ser exato. No dia 27, se eu não me engano. Beleza? Todos convidados, Sandro, volte sempre que quiser. Um abraço, beijo, Malu, beijo, Tadeu. Eu agradeço pela recepção aí. Obrigado mesmo, e foi um prazer. Quem sabe na semana, daqui a 14 dias a gente está junto de novo. Vou fazer uma forcinha. Obrigada, de boa. Muito mesmo. Ô, Torres, cara, o que é, Torres? Só falei que eu tô de boa, cara. O Felipe perguntou se eu queria contribuir com alguma coisa aí no final. Não, tô tranquilo aqui. Tá de boa. Então tá bom. Obrigada, com essa fala do Torres. Obrigada. Beleza, é com essa fala do Torres que a gente vai encerrar por hoje. Galera, um abraço. Um bom final de semana para você que ouviu no final de semana. Valeu. Valeu, galera. Beijo, gente. Obrigada. E aí, encerrou?